Olá, estamos iniciando o programa Ecologia e Meio Ambiente, uma parceria com a Agenda 21 Local, TV Câmara e Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E a partir de agora a gente vai trazer o tema sobre a água, já que no dia 22 a gente comemora o Dia Mundial da Água. Atividades comemorativas ao Dia Mundial da Água e o tema Água e Paz. Uma experiência prática de ações e atitudes para a preservação e qualidade da água e também do Rio Passo Fundo. Esses são alguns temas que serão abordados durante este mês e durante toda uma programação que a gente vai estar trazendo aqui nos próximos programas. Conosco aqui o biólogo Alexandre Vieira, e ele que vai falar um pouco sobre essa questão da água, do reuso, da preservação ambiental, da sustentabilidade, seguindo esse viés da importância, né, do nosso cuidado com a nossa água de todo dia. Bem-vindo, Alexandre. Olá, Márcia. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a água, né, sobre esse tema tão importante. Todos que sabem a relação do meio ambiente e da preservação, a água é fundamental nesse trabalho, nessa conscientização. E o Alexandre, além de biólogo, ele é o idealizador do Ecolar e também da ONG Mira Serra, isso, né? E membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Mas a gente quer que ele conte um pouco sobre a Ecolar, o que é, como é que funciona. É uma casa, não é? Que é uma casa-escola, não é? Isso, é uma casa-escola, uma casa-pesquisa. A casa, ela reutilizou mais de 20 mil garrafas de vidro no lugar dos tijolos, mais de 250 mil caixinhas de leite no lugar do telhado. Então, o que isso tem a ver com a água? É a questão de onde estariam esses resíduos, quantas garrafas que não são destinadas corretamente acabam em córregos, caindo em rios e indo para o fundo deles, até chegar às vezes no oceano. Quantas caixinhas de leite? Então, a nossa ideia da casa, né, é reutilizar os materiais, dando um destino correto para eles, evitando que eles caiam nas nossas águas, contaminando, poluindo, né, o nosso meio ambiente. Certo. A Ecolar, não Isso. é? Uhum. É uma experiência muito interessante, porque ela tem todo esse preparo, não é? E esse mote que é o reuso, não é? Uhum. Sim, a gente tem essa ideia, né? É uma das nossas ideias que tornam a casa o mais ecologicamente correta possível, é a casa reutilizar os materiais. Mas a gente tem também a questão da posição solar, de circulação de ar cruzado, que evita muito o uso de ar-condicionado na casa e mantém a casa com uma temperatura agradável. E também a questão do nosso saneamento, né? O nosso banheiro da casa e o nosso destino do nosso lixo orgânico, que vai para dentro de um sistema de biodigestor que passa por um processo. Então, esse processo evita a contaminação de toneladas de água, né, de lixo, desse resíduo que acabaria nos córregos, acabaria nos rios. Então, esse processador, digamos, esse biodigestor, ele faz esse trabalho e evita contaminar, evita toneladas de contaminantes para não ir até os córregos. Certo. E essa utilização, depois de todo esse processo do biodigestor, a gente sabe ainda que os resíduos você utiliza numa horta, não é? Sim, o resíduo do biodigestor, ele é um líquido biofertilizante, que é excelente para usar nos jardins e nos pés das árvores. Porém, tem que diluir, né, porque ele é bem concentrado, isso. E é um potencializador para nossas plantas. Porém, na horta não é muito indicado usar. Mas não teria problema, eu acredito, não. Mas no jardim, nas árvores, não tem problema nenhum. Próprio gramado. Próprio gramado. Seria excelente para
uma revitalização de um solo que foi muito degradado, né? Então o biodigestor pode ser largado concentrado nos solos que estão sem matéria orgânica, né? Muito empobrecido. Sem falar que ele é totalmente ecológico, né? Sim, totalmente ecológico, então, não com tem certeza. nenhum problema aí. Em relação à questão, voltando então da Ecolar, a gente tem as paredes, né? Você disse que são de garrafas de vidro. Eu estive lá, pude acompanhar um espaço bem bacana. Ele recebe a comunidade, as pessoas, né? É só marcar para ir lá conhecer. E você abre também para os estudantes, não é? Sim, já recebi algumas escolas, já recebi turmas aqui da universidade, aonde vão as crianças, os adolescentes, para aquele lugar que gera, né, desperta uma curiosidade, desperta um olhar assim de uma possibilidade que antes era apenas uma garrafa de vidro, né? Ah, vou colocar fora. A gente diz, vou jogar o lixo fora, mas é só fora dos nossos olhos. E na verdade ele vai lá e passa por anos até se decompor. Eu acredito que nunca ninguém teve um registro de um vidro, de uma garrafa de vidro ser decomposta, né, totalmente. Então, é muito legal isso, esse despertar nos alunos, nos adolescentes, que vão até lá, ver essa possibilidade. O Ecolar já foi matéria de estudo de alguns alunos, alguns alunos fizeram pesquisa em cima dele e fizeram uma tese, já teve registros do Ecolar em revistas científicas internacionais, então acaba despertando esse movimento nos adolescentes, que é bem legal, né? Esse compartilhar um conhecimento. E aí eles podem ir lá e a experiência é bem bacana, né? Eu estive lá e a experiência é muito bacana, porque a casa é toda, as paredes são de garrafas, não é? De vidro. Sim. Então, a gente tem uma energia diferente lá também, não é? Porque a gente tem toda a questão da energia solar, da questão solar, da iluminação, né? Que é todo diferenciado e teve todo um estudo para se fazer isso, não é, Alexandre? Isso. O Ecolar, ele tem, como as garrafas de vidro deixam essa translucidez, ele recebe bastante energia solar, então é muito aconchegante. E a outra questão que torna o Ecolar bem, a energia dela boa, digamos assim, que o pessoal, nossa, eu me sinto bem, é o que chamam de fitofilia, que é o que? É as plantas, o verde, né? Normalmente a gente está dentro de casas e de consultórios e são aquelas paredes brancas, lisas, sabe? Sem sequer uma decoração muitas vezes. E no Ecolar a gente tem a presença das plantas, o entorno dele é cheio de árvores. Onde eu posso colocar uma planta, você observou lá, Marcinha, onde posso colocar um vaso, tem as nossas flores, as nossas folhagens dentro de casa. Então isso traz um aconchego, né, que é fundamental para a gente. Nós não somos seres isolados na natureza, a gente tem que buscar se aproximar mais a ela, entender mais ela, ter um senso de pertencimento, né? Porque a questão da água, que é o principal desse programa, né? Que a gente tem eu não gosto de meio ambiente, eu não gosto dessa coisa, educação ambiental de novo. Não, é fundamental. A nossa água, né, é fundamental. Todo mundo bebe água, todo mundo precisa da água. Então, logo a gente tem que ter o pertencimento e a responsabilidade, né? Saber cobrar as políticas públicas do que está sendo feito para cuidar o nosso meio ambiente, para cuidar essa questão fundamental que é a nossa água, né? Ter uma água livre de contaminantes, uma água potável para a população beber, né? Todos têm que se questionar qual é a qualidade do ar e da água que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Para os nossos descendentes beber. Certo. E uma outra experiência lá muito bacana é o telhado, não é? Sim. O telhado, né, muitas pessoas falam, o telhado é feito de caixinha de leite, será que fica resistente? Será que dá para a gente caminhar, né, em cima do telhado? Não sei se você chegou a subir. Não cheguei a subir, eu estava com muita vontade, não me deixaram subir no telhado. É verdade, ela não estava com o calçado adequado. E é isso, foram usadas 3.300 caixinhas de leite por telha.
Então, elas são prensadas, né? É feito Tem um processo, sistema, né? É um Fala processo. Um pouquinho do processo pra gente. O processo ele é feito numa fábrica, né? Não é nós quem fizemos assim, tipo, a confecção dessas telhas. O processo ele passa por uma limpeza dessas caixinhas de leite que eu digo é caixinha Tetra Pak, de leite condensado, creme de leite e as de leite de 1 litro. Quando eu falo 3.300 caixinhas de leite, eu me refiro a de 1 litro. Então, elas são limpas, retirada a parte de fora, que é o papel. Então, no Tetra Pak, ele é composto por alumínio e plástico. Então, o que sobra, né, retirando o papel, ele é triturado, picado bem picadinho, e eles largam em formas, que tem 2,40 metros por 1,5 metro de largura. Essas 3.300 caixinhas de leite picadas são prensadas em alta temperatura e ficam de aproximadamente 8 milímetros de espessura. Então fica como um compensado, uma chapa de compensado. Depois eles largam em outras que faz o ondulado e transformam em telhas, né, tipo normal. No Ecolar elas são lisas porque a gente vai fazer um outro sistema de um telhado verde, onde vai ter um jardim suspenso em cima da casa. Então essas telhas ficam muito resistentes. Elas são 3.300 caixinhas de leite prensadas. Ela é como um compensado, só que muito mais resistente à temperatura, a granizo, né, que a gente tem aqui, que ter esse cuidado para não ter o nosso telhado perfurado pelas pedras. Então é um resultado muito bom do material que estaria sendo jogado no meio ambiente, ser descartado, né, e reutilizado, reciclado, reutilizado. E ainda tem a questão do térmico, né? Que Sim, ela é térmica. Ela reduz em 60% a temperatura, digamos, se naquele pavilhão do Ecolar que tem as telhas de caixinha de leite cobrindo, se fosse de zinco, de amianto, de algum outro material, essas telhas, estaria 60% mais calor, digamos assim. Ela reduz 60% a temperatura do ambiente que cobre, né, que é coberta com a telha dessa tecnologia. E falando na questão térmica, trazendo o Ecolar, as garrafas de vidro, as garrafas de vidro elas têm uma tampa, né, de cimento que a gente tampa a boquinha delas para evitar que entre água, para evitar que entre algum bichinho. A gente tampa elas, então aquele ar comprimido dentro das garrafas, ela produz um isolamento térmico e acústico também, evitando que o calor entre e no inverno evitando que o calor saia, né? Porque daí a gente produz o calor com fogão a lenha, com lareira, então é muito... Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que se adaptar aos dois, né, na nossa arquitetura, ao calor e ao frio, então a gente tem que buscar alternativas para fugir de ambos. Tá certo. A gente vai a um breve intervalo, mas já retornamos falando um pouco mais sobre a questão da água e a questão da sustentabilidade. Aguarde que a gente já volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com ecologia e meio ambiente. O tema de hoje a gente está falando sobre água, também estamos falando sobre sustentabilidade. E conosco aqui o biólogo Alexandre Vieira, e a gente está falando
sobre algumas ações, né? A ação dele aqui é a Ecolar que a gente está comentando, mas quem está em casa também pode fazer várias ações para contribuir com o meio ambiente, não é, Alexandre? Com certeza. Com certeza, ações pequenas, né, e fundamentais, que muitos falam, educação ambiental, de novo reciclagem, de novo separação do lixo, né, tipo, que é uma coisa tão batida, tão retomada nas questões de meio ambiente, de educação ambiental, porque é fundamental a gente separar o nosso lixo em três sacolas: o orgânico, o seco e o seco lambuzado, que seria aqueles papel filme que acaba colocando na comida e ele acaba se misturando ali, não tem como limpar, alguma coisa de alumínio. Então, separando dessa maneira já é um grande feito. Uma questão também que eu sempre bato na tecla é a questão de, enquanto puder plantar uma árvore, enquanto tiver um pátio, um jardim ou uma calçada que não tenha fiação elétrica passando, planta uma árvore. Um reflorestamento bem feito, né, em algumas áreas seria fundamental assim para a melhora da qualidade do ar, para a melhora da qualidade da água, né? As matas ciliares no entorno dos nossos rios, dos nossos córregos, dos nossos reservatórios de água, né, também é muito importante. Não é brincadeira não essa questão da mata ciliar, que evita que entre contaminantes no reservatório da água que vai vir até a nossa população. Exatamente, a gente tem que ter esse cuidado, né, porque a gente imagina que a água não vai terminar nunca, tá ali, não, né? A gente sabe que é um bem finito e a gente precisa preservar, não é? Inclusive, há poucos dias atrás, teve uma questão agora na nossa cidade com a falta de água em vários bairros. Então, foi sentido na pele, né, a experiência, porque nós somos muito acostumados, né, a abrir a torneira e já está ali a nossa água à disposição. Mas muitos países, muitos lugares, inclusive no Brasil, que eu já viajei bastante, e conheço lugares que não tinha acesso fácil à água, onde as pessoas tinham que caminhar bons quilômetros para ter esse acesso, né? Então, a gente tem ali na nossa torneira, é uma questão da nossa do nosso cuidado, de a gente, como eu falei antes, né, a gente se sentir pertencente à água, pertencente ao meio ambiente, né, fazer o nosso possível para preservar, para cuidar, para deixar para as gerações futuras. É porque nós somos o meio ambiente, né? Com a gente acha que está dissociado uma coisa da outra, mas não, nós somos o meio ambiente. Na medida em que a gente interage, não é? Com tudo é meio ambiente, né? Com certeza. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Quando você falava da questão de separar o lixo, né? A gente não está conseguindo separar nenhum resíduo. Eu, por exemplo, moro no centro da cidade, onde tem vários containers, né, para separação do lixo orgânico, do lixo do resíduo seco, mas infelizmente as pessoas misturam tudo, não é? E a gente tem que fazer a nossa parte, não importa também se o outro coloca no container errado ou não faz essa separação em casa. A gente tem que ter essa consciência, né? Isso que é importante. Voltando um pouquinho à questão do Ecolar, claro, quero que tu conte um pouco, assim, porque tu falava, né, da importância de se preservar as árvores, e lá tem muito verde, não é? Aquele espaço já tinha aquele verde todo. Conta um pouco dessa, que eu sei que tem uma memória afetiva aí, não é? É verdade. O Ecolar, eu posso contar de duas formas, né? O Ecolar foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? O meu TCC, a minha monografia. Mas ele também foi a realização do sonho da casinha na árvore que eu tinha desde criança. Porque naquele espaço, naquele terreno, ele era o pomar da casa dos meus avós. Os meus avós moravam na esquina de cima, e desde da esquina até a esquina de baixo eles tinham plantado árvores, inclusive as bergamoteiras, né, que no entorno do Ecolar tem em torno de 25 pés de bergamotas. Eles foram plantados pelo meu avô e pela minha mãe, juntos lá. E eu coloquei o Ecolar exatamente em torno das árvores, sem tirar nenhuma árvore de lá.
por causa dessa questão afetiva, né, dessa memória que eu tenho de sempre ter brincado lá. Eu, quando era criança, na proporção, as árvores lá eram enormes para mim, aquele lugar era uma floresta amazônica praticamente, e o meu sonho era ter uma casinha na árvore, né? Então, realizei aos 30 anos essa casinha na árvore, essa memória afetiva, né, de ser um lugar que era dos meus avós. O meu avô sempre teve essa memória, esse carinho pelos arvoredos dele, que ele chamava lá. E sempre a fruta, né? Árvores plantadas, tu planta dinheiro, né, pessoal? Você colhe daqueles pés de bergamota, acho que a gente tira umas 3 sacolas cheias de bergamota todo inverno, né? Tem 2 pés de abacate, também, que agora eu plantei no caroço e já estão com mais de 6 metros de altura. Olha que bacana. Em menos de 3 anos que eu plantei eles lá. Então, onde tem um espaço, já plantei nos pés de banana também, tem pitaia que eu plantei, todos esses nesse tempo que eu estou com o Ecolar. O Ecolar esse ano faz 6 anos que eu iniciei o projeto, agora em fevereiro, faz 6 anos. E que eu entrei na casa morar foi em setembro, dia 9 de setembro, porque é o aniversário da minha mãe, então eu decorei. Então esse ano, em setembro, faz 6 anos que eu estou morando dentro da casinha lá. Ele fala casinha, gente, mas lá é muito bacana. O espaço não é grande mesmo, né? Mas ele se torna muito grande para a comunidade porque é um espaço que as pessoas podem ir lá ver, que é uma forma diferenciada, não é? De todo esse cuidado que a gente falou aqui com a natureza, com a sustentabilidade. Inclusive ele usa bastante pneus lá, não é? Sim, nós usamos mais de 250 pneus, tanto numa escadaria quanto na contenção do terreno, né, para a gente levantar, porque como você lembra, Marcinha, a rua, o terreno é em declive, e então a gente usou esses pneus para fazer uma contenção, usamos garrafas de vidro no aterro, mais de 15, 17 mil garrafas de vidro no aterro e 14 caminhões de terra foram colocados. Eu me refiro à casinha, né, que é onde eu moro, é o Ecolar lá, que é uma sala, cozinha, em cima tem o meu quarto e tem um banheiro. Agora, na área nova que a gente está construindo, vai ter aproximadamente 98 metros de área construída. Lá sim vai ficar uma sala ampla para a gente receber as turmas, inclusive aos professores de biologia, de ciência que estão acompanhando e queiram marcar para levar as suas turmas lá. A gente está com a agenda do ano aberta, né? São mais que bem-vindos. Tá certo. A gente também vai deixar o telefone aí, o contato do Alexandre para quem quiser entrar em contato, né? Ir lá fazer a visita, fazer um agendamento, né? Inclusive, quem tiver garrafas de vidro, nós ainda estamos em obras, né, nessa nova parte do Ecolar. Quem quiser levar lá para destinar corretamente os seus resíduos, as suas garrafas de vidro, são garrafas de vidro, não importa o tamanho, não importa a cor, pode ser garrafão de vinho, garrafa long neck, garrafa de cerveja, todas aquelas garrafas de azeite de oliva, né, que muitas pessoas não têm onde destinar, também podem levar para lá, que a gente dá o destino correto para elas. Vão ser transformadas em paredes, não é? E como é que é o processo dessa limpeza, não é, dessas garrafas? Como é que você faz um mutirão? Quem te ajuda? A comunidade, né, pode contribuir ali do entorno? Muitos amigos me ajudaram, né? Eu faço o convite para a gente fazer alguma oficina também lá no Ecolar para replicarem, porque é uma técnica simples de se fazer, só trabalhosa nessa questão de lavar as garrafas uma a uma, porque a gente precisa retirar um pouco do resíduo que possa ter ficado e as garrafas são compostas por areia. Então a areia ela adere no cimento, que o cimento que é feito a casa é um cimento normal, como se fosse assentar tijolos. Só que o cimento, quando ele adere no rótulo, tanto de papel quanto de plástico, ele solta depois a garrafa, porque ele descola do plástico. Então a gente tem que fazer a remoção dos rótulos, a limpeza das garrafas para não ter resíduo e aí a gente constrói. Como eu falei, né, é uma casa feita à mão.
Não dá para a gente colocar várias lá e levantar várias carreiras no mesmo dia. Então a gente faz uma carreira, espera secar um pouco, faz uma segunda, espera secar. Aí às vezes a gente vai fazendo duas paredes ao mesmo tempo para ir adiantando o trabalho, agilizar. Mas é uma terapia isso, não é? Sim. Também a praticar a paciência, não é, Alexandre? A minha ansiedade para ver tudo pronto, então, é trabalhada com essa técnica, com esse processo, né? Mas eu recebi a ajuda de muita gente, né? Recebi a ajuda da mãe, tias, amigos, família que foram lá, às vezes vão, ajudam, passam um tempo, mas vai bastante variável o nosso fluxo lá, né? Às vezes a gente, até pela temperatura, mas vamos fazendo aos poucos, vai acontecendo. Certo. E esse novo espaço, então, vai abrigar o pavilhão que você está... O salão? O salão que tu está organizando já, né? Já está em construção, já estive lá, já é um espaço bem amplo, né? E você vai utilizar para as oficinas, é isso? Né? Isso. Eu quero começar agora, inclusive, né, fazendo uma oficina de bioconstrução, tanto para a comunidade quanto para alunos da universidade. Isso a gente pede que sejam mais alunos da universidade que alunos da escola, para já ter um direcionamento, alunos da arquitetura, engenharia, para ir lá colocar a mão na massa, ver como funciona. A comunidade que queira ter esse aprendizado, às vezes é mais confortável uma casa de garrafa de vidro do que as casas, né, do pessoal que às vezes tem fresta, às vezes não vedam de uma maneira correta e acabam passando frio. Então é uma possibilidade de inspirar e incentivar as pessoas que peguem depois, né, ainda que eu termine o Ecolar. As garrafas de vidro nunca deixam de ser geradas, né? E baixo custo, não é? Sim. O baixo custo é substituído por essa pequena mão de obra de lavar e cuidar, né? Ter esse cuidado com as garrafas e retirar o rótulo. Mas o custo seria o custo do material da massa para aderir entre elas. Que o pessoal fala, muita massa? Não, o ideal é suficiente para aderir, para grudar uma garrafa na outra. Então, tendo meio centímetro de espessura de massa ali, conectando uma garrafa na outra, é o suficiente. Para dilatação, né? As garrafas não têm tanta dilatação também, como o pessoal acha que depois elas podem dilatar e rachar, trincar. Como falei, faz 6 anos que eu moro no Ecolar e as nossas paredes não tiveram rachaduras, não tiveram infiltrações. Estão intactas, eu pude observar isso também lá. Agradecer então a tua participação aqui no programa e fazer esse chamamento, né, para que as pessoas tenham esse olhar diferenciado para o meio ambiente, em especial para a água, já que estamos no mês em que se comemora, né, o Dia Mundial da Água, vai ser comemorado no próximo dia 22. Sim. É muito gratificante estar aqui, Marcia, grato pelo espaço, grato pela Agenda 21 ter me convidado. Eu acredito que se a nossa comunidade, se cada um puxar a responsabilidade, fazer um pouquinho dentro da sua casa, separando os resíduos, cuidando da água, usando materiais, né, biodegradáveis, fazendo um sistema de captação da água da chuva, eu acredito que cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um futuro muito melhor para todos. Certo. E quem quiser fazer doação das garrafas, né, guardar lá na sua casa e depois destinar para o Alexandre, deixa o endereço aí, Alexandre. O Ecolar, ele fica na rua 1º de Maio, número 307, 2 quadras para os fundos da GARI, o nosso parque da GARI, né, que é maravilhoso, é 2 quadras ali para trás. Então, a gente já traz a natureza do parque da GARI, o do Ecolar, junto ali próximo às árvores do bosque. É bem central, bem fácil de localizar o Ecolar. Ok. Muito obrigada, Alexandre. O Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. A gente volta no próximo programa. Até lá.